Diminui angústias. Quando o sujeito encontra um espaço previsível, alguém que não invade, alguém que escuta sua forma própria de existir, a angústia tende a se reduzir. E muitas vezes, ao diminuir a angústia, os comportamentos que preocupavam também se reorganizam. Da dignidade psíquica à diferença. Talvez essa seja a contribuição mais profunda. A psicanálise afirma que a diferença não é erro. O autista não precisa ser apagado para ser incluído. Ele pode existir como é, e o trabalho clínico o ajuda a fazer isso com menos sofrimento. A psicanálise não tenta transformar o autista em alguém que ele não é. Ajuda-o a existir melhor como ele é. Antes de querer mudar o autista, é preciso aprender como ele existe. Só depois é possível construir, junto com ele, formas menos dolorosas de estar no mundo. O autismo e a cultura atual. Não é possível falar de autismo apenas olhando para o indivíduo, como se ele existisse isolado. É preciso considerar o cenário em que esse sujeito vive. O mundo contemporâneo é marcado por aceleração constante, excesso de informações, ruído permanente, estímulos visuais e sonoros intensos, exigências sociais cada vez mais complexas, pressão por desempenho, interação e adaptação rápida. Para muitas pessoas, isso já é cansativo. Para muitos autistas, pode ser psiquicamente exaustivo. Sobrecarga sensorial e psíquica. Ambientes modernos, escolas, shoppings, redes sociais, cidades grandes, frequentemente apresentam luzes fortes, sons simultâneos, mudanças rápidas, múltiplas demandas sociais. O que para alguns é apenas movimento, para o autista pode ser vivido como invasão, confusão, perda de referência, angústia intensa. Isso ajuda a entender crises, retraimentos ou necessidade de isolamento, não como oposição, mas como tentativas de autorregulação. A pergunta precisa mudar. Muitas abordagens partem da lógica. Como fazer o autista se adaptar ao mundo? A psicanálise acrescenta outra pergunta, igualmente importante. Que mundo estamos oferecendo a ele? Um mundo que não respeita o tempo subjetivo, não tolera diferença, exige respostas rápidas, valoriza hiperestimulação, pode aumentar o sofrimento. A adaptação não pode ser só do sujeito. A clínica mostra que quando o ambiente reduz estímulos excessivos, cria previsibilidade, respeita limites sensoriais, diminui pressões sociais desnecessárias, o sofrimento muitas vezes diminui de forma significativa. Ou seja, não é apenas o sujeito que precisa se reorganizar, o meio também precisa se tornar mais habitável. Ponto clínico e social. O autismo evidencia algo sobre todos nós. O mundo atual é excessivo. O autista muitas vezes mostra, de forma mais intensa, os efeitos de uma cultura que pouco respeita os limites psíquicos. Talvez o desafio não seja apenas ensinar o autista a suportar o mundo, mas tornar o mundo mais suportável para ele. Inclusão não é apagar a diferença. A palavra inclusão é muito utilizada hoje, mas muitas vezes é mal compreendida. Frequentemente, ela é confundida com adaptação forçada,
como se incluir significasse fazer o sujeito agir, sentir e se comportar como a maioria. Isso não é inclusão, isso é padronização. A psicanálise propõe outra lógica. Incluir não é obrigar o sujeito a agir como todos. Quando o esforço está apenas em fazer o autista manter contato visual o tempo todo, tolerar ambientes superestimulantes, responder rapidamente a demandas sociais, suprimir seus modos de autorregulação. O que se produz muitas vezes é aumento de angústia, retraimento, crises, sensação de inadequação constante. O sujeito aprende que, para ser aceito, precisa deixar de ser quem é. Isso tem um custo psíquico alto. Incluir é respeitar limites. Cada autista tem um limiar sensorial, um tempo de resposta, uma forma de se aproximar do outro. Respeitar limites não é desistir do sujeito, é criar condições para que ele possa avançar sem violência psíquica. Quando os limites são respeitados, a angústia diminui, a confiança aumenta, a abertura ao laço se torna possível. Incluir é ajustar o ambiente. A inclusão verdadeira não exige apenas mudança do indivíduo, mas também do meio. Isso pode significar reduzir estímulos sensoriais excessivos, oferecer rotinas previsíveis, flexibilizar exigências sociais, permitir pausas e espaços de autorregulação. Pequenos ajustes ambientais podem ter grande impacto no bem-estar psíquico. Incluir é reconhecer o modo próprio de funcionamento. O autista pode se comunicar de forma diferente, se organizar por meio de objetos ou interesses específicos, precisar de mais tempo, evitar certas formas de contato. Essas não são falhas morais nem erros de caráter, são modos de funcionamento. Quando isso é reconhecido, o sujeito não precisa viver permanentemente em posição de inadequação. A inclusão começa pelo olhar. Antes de qualquer técnica, a inclusão começa com uma mudança de posição do outro. Sair do olhar que pensa, ele precisa ser como os outros, para um olhar que pergunta como ele funciona e como podemos criar um espaço onde isso seja possível. Esse deslocamento muda a experiência subjetiva do autista de forma profunda. Ponto ético central. A verdadeira inclusão não apaga a diferença para que o sujeito caiba no grupo. Ela cria espaço para que o sujeito exista com sua diferença, sem ser excluído por ela. Incluir não é tornar o autista igual aos outros, é garantir que ele possa existir como é, sem ser empurrado para fora. O sofrimento não está no autismo em si, um ponto fundamental da clínica, e que transforma a forma de olhar para o autismo é compreender que nem todo sofrimento vivido por pessoas autistas vem do autismo em si. Grande parte do sofrimento surge da relação entre o sujeito e um ambiente que não compreende sua forma de funcionamento. O problema não está apenas na estrutura do sujeito, mas no desencontro entre seu modo de existir e as exigências do meio. O sofrimento muitas vezes nasce da incompreensão. Quando comportamentos são vistos apenas como birra, teimosia, desobediência, falta de interesse, frieza emocional, perde-se a dimensão subjetiva do que está acontecendo. O que pode estar ali é sobrecarga sensorial, dificuldade de simbolizar o que sente, angústia difusa, tentativa de se proteger. Quando o entorno interpreta tudo como uma conduta, o sujeito não é escutado, ele é corrigido. Isso intensifica o sofrimento. A cobrança excessiva gera angústia. Expectativas irreais podem produzir um estado constante de tensão. Exigir
que o autista reaja rápido, socialize da forma convencional, tolere ambientes intensos, se comunique sob pressão. Pode levá-lo a viver em permanente estado de alerta. A angústia não vem apenas da dificuldade, mas da sensação de nunca conseguir corresponder ao que esperam dele. A tentativa de normalização é fonte de dor psíquica. Quando o objetivo central é fazer parecer típico, a mensagem implícita é: do jeito que você é, não serve. O sujeito pode não formular isso em palavras, mas vive corporalmente essa experiência. Isso pode gerar retraimento, crises mais frequentes, perda de confiança, aumento de comportamentos de autoestimulação como forma de proteção. O esforço para apagar a diferença muitas vezes aumenta o sofrimento que se pretendia reduzir. O não reconhecimento da forma de funcionamento. O autista possui uma lógica própria de organização, formas particulares de regular emoções, modos singulares de se comunicar, uso de objetos e rotinas como sustentação psíquica. Quando isso é reconhecido, o comportamento deixa de ser visto como problema e passa a ser compreendido como tentativa de equilíbrio. Esse reconhecimento muda a posição do outro e, consequentemente, a experiência do sujeito. Quando o ambiente muda, o sofrimento pode diminuir. A clínica mostra algo muito importante. Quando o meio reduz pressões desnecessárias, respeita limites sensoriais, oferece previsibilidade, acolhe formas diferentes de expressão. Muitas manifestações de sofrimento diminuem, não porque o autismo desapareceu, mas porque o sujeito deixou de viver em constante confronto com o ambiente. Ponto central. Isso desloca a pergunta de como corrigir o autista para o que na relação com o ambiente está produzindo sofrimento. Essa mudança de perspectiva é profundamente terapêutica. Muitas vezes, o que machuca não é o autismo, é o mundo que não sabe como encontrar esse sujeito. Pequenos avanços são grandes conquistas. Na clínica, com sujeitos autistas, o parâmetro de transformação não é o mesmo que se usa em modelos baseados em desempenho, produtividade ou adaptação social rápida. A psicanálise não mede o progresso por quantidade de palavras, nível de socialização ou cumprimento de padrões externos. Ela observa algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. Mudanças na relação do sujeito com a angústia, com o outro e consigo mesmo. Por isso, aquilo que pode parecer mínimo para um observador externo pode representar um deslocamento psíquico enorme. Pode ser um novo gesto que antes não existia, um olhar que passa a sustentar a presença do outro por alguns segundos, uma palavra que surge após longos períodos de silêncio, uma pequena variação na rotina que é tolerada sem crise, uma troca breve mas espontânea. Esses movimentos indicam que algo está se reorganizando internamente. Para muitos sujeitos autistas, cada aproximação ao laço social envolve atravessar níveis internos de angústia, excesso de estímulo e sensação de invasão. Não se trata de timidez ou resistência, mas de uma economia psíquica que precisa se proteger. Quando um pequeno avanço acontece, ele não é apenas comportamental, ele é estrutural. Ele mostra que o sujeito conseguiu construir um recurso novo para lidar com o mundo. A psicanálise sustenta o valor dessas microconstruções porque compreende que o desenvolvimento não é linear, nem padronizado, há tempos próprios, limites singulares e modos únicos de se organizar.
Valorizar esses pequenos passos produz efeitos decisivos. Reduz a pressão sobre o sujeito, diminui a angústia de desempenho, fortalece a autoestima, permite que o laço com o outro se construa de forma possível e não forçada. Quando o ambiente reconhece essas conquistas, o sujeito não se sente permanentemente em falta. Ele passa a ser visto a partir do que consegue construir e não apenas pelo que ainda não faz. Na clínica psicanalítica com autismo, o progresso muitas vezes não é barulhento. Ele é silencioso, delicado, quase imperceptível, mas profundamente transformador. Onde outros veem pouco, a psicanálise sabe que pode haver uma mudança fundamental na posição subjetiva. E é isso que sustenta o trabalho: acompanhar, reconhecer e dar lugar a essas pequenas grandes conquistas. O tempo do sujeito. Um dos maiores equívocos no trabalho com autismo é aplicar ao sujeito um cronograma externo de desenvolvimento, como se todos devessem avançar no mesmo ritmo, pelas mesmas etapas e dentro dos mesmos prazos. A psicanálise parte de outra premissa fundamental: o tempo psíquico não é o tempo do calendário. O desenvolvimento subjetivo não é linear, contínuo ou previsível. Ele é feito de pausas, repetições, recuos aparentes e avanços discretos. Isso é verdadeiro para qualquer sujeito, mas no autismo essa lógica se torna ainda mais evidente. O sujeito autista tem seu ritmo próprio de elaboração, seu modo singular de processar estímulos, seu tempo para construir confiança, sua forma específica de entrar ou não no laço com o outro. Quando se tenta acelerar esse processo à força, o efeito não é progresso, é sobrecarga. A aceleração imposta pode produzir aumento de crises, retraimento maior, intensificação de comportamentos de defesa, explosões de angústia, ruptura do vínculo com o adulto. Isso acontece porque muitas manifestações do autismo são formas de regulação psíquica. Elas organizam o mundo interno do sujeito. Retirá-las sem que algo possa ocupar seu lugar é como tirar a proteção antes de construir abrigo. Respeitar o tempo do sujeito não é desistir dele. É o contrário, é criar as condições para que algo verdadeiro se construa. A construção subjetiva só acontece quando o sujeito não está permanentemente em estado de ameaça. O setting analítico opera justamente nessa lógica. Ele não apressa, ele sustenta, ele oferece uma presença estável que permite que o sujeito, pouco a pouco, arrisque novas formas de relação. No autismo, muitas conquistas surgem depois de longos períodos que, para um olhar apressado, parecem estagnação, mas internamente pode estar ocorrendo um trabalho silencioso de organização psíquica. O tempo da maturação subjetiva não pode ser forçado, ele precisa ser acompanhado. Quando o adulto respeita esse tempo, a angústia diminui, a confiança aumenta, o sujeito se sente menos invadido. Novas possibilidades surgem de dentro e não por imposição. Avançar no tempo do outro pode produzir adaptação superficial. Avançar no tempo do sujeito produz transformação real. Na clínica com autismo, trabalhar é, muitas vezes, saber esperar, não uma espera passiva, mas uma presença atenta, que sustenta o espaço para que o sujeito encontre seu próprio caminho de construção. Respeitar o tempo do autista é reconhecer que ele não está atrasado, ele está em outro modo de temporalidade, e é nesse tempo singular que a verdadeira mudança se torna possível. A ética do cuidado.
Ao final de todo o trabalho com autismo, a questão central não é técnica, é ética. Não se trata apenas de métodos, protocolos ou intervenções. Trata-se da posição que o profissional ocupa diante do sujeito. A pergunta que orienta muitas práticas na cultura atual é: como fazer ele se adaptar? Como torná-lo mais funcional? Como aproximá-lo do padrão esperado? A psicanálise desloca radicalmente esse eixo. Ela pergunta como ajudá-lo a sofrer menos sendo quem ele é. Essa mudança de pergunta muda tudo, porque quando o foco é a adaptação ao padrão, o risco é transformar o tratamento em correção. O sujeito passa a ser visto como algo a ser ajustado, modelado, treinado para corresponder às expectativas do meio. Isso pode produzir comportamentos mais adequados externamente, mas às vezes às custas de um alto preço psíquico. Aumento de angústia, retraimento, esgotamento emocional, sensação de inadequação permanente. A ética da psicanálise é a ética do sujeito. Ela parte de alguns princípios fundamentais. O autista não é um erro a ser consertado. Sua forma de funcionamento tem uma lógica. Seus modos de defesa são tentativas de proteção. Seus silêncios, seus rituais e seus interesses dizem algo. O trabalho clínico, então, não é contra essas manifestações, mas a partir delas. Cuidar nessa perspectiva não é forçar a abertura, mas criar condições para que ela seja possível. É oferecer um espaço onde ele não precise se defender o tempo todo. Um outro que não o invada, uma presença que não exija desempenho, uma escuta que não reduza sua experiência a sintomas. A ética do cuidado em psicanálise reconhece que o sofrimento muitas vezes não vem do autismo em si, mas do desencontro entre o sujeito e o mundo que o cerca. Por isso, cuidar também envolve o entorno. Orientar pais, sustentar professores, trabalhar com a equipe, modificar o ambiente quando possível. Não se trata de encaixar o sujeito à força no mundo, mas de construir pontes possíveis entre o modo dele existir e a realidade ao redor. Essa ética exige algo difícil na cultura atual: renunciar ao ideal de normalização. Ela pede que o profissional suporte o tempo do sujeito, seus limites, suas diferenças, seu modo próprio de estar no lar. Isso não é passividade, é um posicionamento clínico rigoroso que coloca a dignidade psíquica acima da padronização comportamental. No fundo, a ética da psicanálise afirma algo simples e profundo. O objetivo não é que o autista seja como os outros. O objetivo é que ele possa viver com menos angústia, mais estabilidade e mais possibilidades de relação sem deixar de ser ele. Cuidar é sustentar o sujeito, não apagá-lo. E é isso que transforma a clínica em um espaço de humanidade, não de correção. Quando reconhecemos o autista como sujeito, deixamos de lutar contra sua forma de existir e começamos a construir caminhos com ele. Essa frase marca uma virada essencial de posição. Durante muito tempo, o autismo foi abordado a partir da lógica do combate, combater sintomas, combater comportamentos, combater estereotipias, combater o isolamento. A ideia implícita era que algo ali precisava ser eliminado, para que o sujeito pudesse, enfim, ser aceito. A psicanálise propõe outra direção. Ela nos convida a sair da lógica da luta e entrar na lógica do encontro. Lutar contra a forma de existir do sujeito é colocá-lo o tempo todo, na posição de erro. É fazê-lo sentir
mesmo sem palavras, que seu modo de ser é inadequado, excessivo, estranho demais para caber no mundo. Quando isso acontece, o que tende a aumentar não é a adaptação, é a defesa, mais retraimento, mais rigidez, mais angústia. Reconhecer o autista como sujeito significa admitir algo fundamental. Há ali alguém, não apenas um conjunto de características do espectro. Há uma sensibilidade própria, uma forma singular de perceber o mundo, um modo particular de se proteger, uma lógica interna que organiza a sua experiência. Quando o profissional, o pai, o professor ou qualquer adulto faz essa mudança de olhar, a relação se transforma. Já não se trata de perguntar como faço ele parar com isso, mas sim o que isso que ele faz está sustentando para ele. Que função isso tem na sua organização psíquica? Por onde posso me aproximar sem invadir? É nesse ponto que começamos a construir caminhos com o sujeito e não sobre o sujeito. Construir com ele significa respeitar seus limites, usar seus interesses como pontes, oferecer presença sem pressão, criar previsibilidade, diminuir invasões, aceitar que a relação pode acontecer de formas não convencionais. Às vezes o caminho começa por algo mínimo, um objeto compartilhado, um som repetido, um olhar que dura um segundo a mais do que antes. Para um olhar apressado, isso parece pouco. Para a clínica, isso é o nascimento de um laço. Essa mudança de posição também retira o peso da normalização como objetivo final. O foco passa a ser a qualidade da experiência do sujeito no mundo. Ele sofre menos, ele se sente menos ameaçado, ele encontra formas mais estáveis de se organizar, ele consegue, à sua maneira, estabelecer algum tipo de vínculo. Se a resposta começa a ser sim, algo essencial está acontecendo, mesmo que ele não se torne como os outros. Construir caminhos com o autista é reconhecer que o encontro não acontece quando um lado se apaga, mas quando dois modos de existir encontram um ponto possível de ligação. Não é o sujeito que precisa caber totalmente no mundo. É a relação que precisa ser construída para que ele possa estar no mundo sem se destruir por dentro. E é isso que essa frase resume. Quando deixamos de lutar contra o modo de existir do autista, abrimos espaço para o que realmente transforma, um laço onde ele pode ser sujeito e não apenas alguém a ser ajustado.